Vai vendo. Deus abriu o mar, Israel passou. Deus explicou para ele porque tinha complicado. Eu fiz você vir aqui para que o exército de Faraó viesse atrás. Se eu não liquido eles aqui no mar, vocês nunca teriam paz nessas estradas. Então eu liquidei o inimigo de uma vez por todas. Moisés está com o povo no meio do deserto. Alguém se lembra do pedido de Moisés a Faraó? Todas as vezes que Moisés foi falar com o Faraó, ele tinha um pedido. Ele dizia assim: deixe o meu povo ir para o deserto adorar. O que era para fazer no deserto? Veio a primeira praga, Faraó não deixou. Moisés vai de novo, ele diz: deixe o meu povo ir para o deserto. A segunda praga e nada. A terceira: deixe o meu povo ir para o deserto. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Veio a 10ª praga. E aí Faraó deixou o povo ir. Agora Moisés chegou na península do Sinai, no meio do deserto, e disse: Israel, estamos no deserto, vamos adorar. E começou um problema. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. O maldito vício da adoração no Egito. 430 anos vendo os egípcios, os senhores dos hebreus, adorarem a Baal, a Astarote, a Zera, os deuses que eu já citei todos aqui. Deuses que tinham aparência e tinham endereço fixo. Todos os deuses do Egito tinham aparência e endereço fixo. Anubis era metade cachorro e metade ser humano. Ísis tinha um corpo esbelto e o sol sobre a sua cabeça. Deuses de todas as formas possíveis. Eles tinham grandes templos. No dia de adoração a Ísis, todo mundo sabia, fica a oeste do Nilo. No dia de adoração a Anubis, fica a leste do Nilo. No dia de adoração a Baal, ficava ao norte do Nilo. Todos os endereços, todos os deuses do Egito tinham cara, aparência e endereço. Israel, quando falava em adoração, depois de 430 anos no Egito, só conseguiam adorar aquilo que eles viam. Só conseguiam adorar aquilo que tinha um endereço fixo. Quando Moisés disse: adore ao Senhor, eles não sabiam se adoravam para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita. Não sabiam se adoravam ajoelhado ou olhando para o céu. Moisés percebeu que o povo tinha dificuldade de adorar aquilo que eles não viam. E por isso ele disse ao povo: fiquem aqui que eu vou subir ao monte. Quando Moisés subiu o alto da montanha pela primeira vez, ele foi em busca de uma prova física da existência de Yahvé. Anote isso, você nunca ouviu na vida. Moisés subiu ao alto da montanha porque ele foi buscar uma prova física. Porque o povo de Israel, viciados ao ver os egípcios adorarem deuses que tinham cara e endereço, agora estão no meio do deserto. O Deus deles não tem casa, não tem aparência, não tem rosto. Moisés precisava trazer lá do alto da montanha uma prova física da existência de Deus. E depois de 40 dias, Moisés desce do alto da montanha, trazendo uma prova física da existência de Deus. Ele vem descendo com 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo do próprio Deus. O rosto de Moisés está tomado de satisfação. Ele passou 40 dias falando: Senhor, o povo precisa de um ponto de partida para adorar. O Senhor tem que ter paciência com eles. Eles não conseguem adorar porque depois de tanto tempo. Eu sei que Moisés conquistou Deus. E quando Moisés está chegando bem aqui abaixo, ele se encontra com Josué. E quando vão se aproximando do lugar onde o povo estava, há muito barulho. E Josué ainda diz: o povo está em adoração. E Moisés diz: será que aprenderam a adorar? E quando Moisés se aproximou deles, estavam eles adorando sim, mas um bezerro de ouro, adorando um ídolo feito pelas mãos deles. A Bíblia diz que Moisés pegou as 2 tábuas da lei que estavam na mão dele e quebrou as tábuas. Em Deuteronômio capítulo 9 diz que ao quebrar as tábuas, ele voltou imediatamente para o alto da montanha. Mas o capítulo 33 do livro do Êxodo diz que quando Moisés viu o povo adorar o bezerro, ele quebrou as tábuas, desceu, chamou o criador do bezerro, que era o seu próprio irmão Arão, foi incisivo e duro com ele. Arão disse: você sabe como é o povo. O povo, quando nos oprime, ou a gente obedece ou ele nos mata. Moisés releva
Arão, mas não releva o pecado do povo. Ele manda pegar aquele bezerro de ouro e queimarem ele até virar pó. E ele pega o pó daquele bezerro de ouro, coloca em tachos d'água e dá para todo Israel beber. E depois Moisés dá um grito: vamos matar os idólatras. E ele dá um grito: eu preciso de guerreiros que tenham coragem de matar os idólatras. São 12 tribos, são 12 irmãos. Quem é que vai matar quem? E não é que no meio de 12 tribos levanta uma tribo de gente maluca, uma tribo que diz: nós pegaremos em espada contra os adoradores de bezerro. E quem é a tribo? É a tribo dos levitas, a tribo de Moisés, porque Moisés era da tribo de Levi. A tribo dos levitas pega as espadas e matam aqueles que adoraram bezerro. E depois que matam esses adoradores para que servisse ao povo como exemplo, a Bíblia diz que Moisés se aparta do povo, entra na sua tenda e começa a falar com Deus: Senhor, eu já começo a me cansar. Eu já começo a me cansar. Nada satisfaz esse povo. Não há milagre que chegue para eles. As pragas do Egito não foram suficientes, eles continuaram murmurando. O Senhor abriu o mar vermelho, eles continuaram murmurando. Eles quiseram pão, o Senhor abriu o céu e transformou o céu numa padaria e fez chover maná. Um dia eles cansaram do pão e o Senhor transformou o céu numa churrascaria e fez cair carne na mesa deles. O Senhor não deixa a roupa deles envelhecer, o Senhor não deixa o sapato deles furar. Durante o dia o sol não queima a nossa pele, à noite o frio não estorrica os nossos ossos, e nem isso satisfaz esse povo. Senhor, parece que eu estou meio perdido. Senhor, eu preciso hoje que o Senhor me escute. E Deus diz: o que você quer, Moisés? Eu preciso ver a sua glória. Eu imagino Deus falando: Moisés, mas você não acabou de falar que o povo viu e viu e viu e viu e não creu? Agora você também. Senhor, é que para mim é diferente deles. Eu vi a sua glória lá no Sinai, eu vi a sua glória lá em Midian, eu vi a sarça, eu ouvi a sua voz, eu vi a minha mão ficar leprosa e depois ela ficar normal, eu vi a vara virar cobra. Eu saí impulsionado do alto da montanha, debaixo de um avivamento. Foi um avivamento para o início. Sim, Moisés, e agora? Agora eu já estou no meio da caminhada. E o que você quer, Moisés? Eu quero um avivamento no meio da minha vida. Mais tarde, parece que com base nessa história, tem um profeta que vai fazer uma oração maluca, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque. Mas tem um outro profeta na Bíblia chamado Jeremias, que quando está dentro do calabouço, escrevendo seu último livro, escrevendo e cuspindo sangue, escarrando sangue, porque ele termina os seus dias com a tuberculose, porque ficou em uma masmorra que ficava no subsolo de um palácio, bem próximo aos lençóis freáticos de água, com as paredes cheias de lodo. É assim que termina os dias de Jeremias. Jeremias vai escrever Lamentações, no capítulo 5, verso 21. Ele dá um grito dizendo: Deus, renova os nossos dias como dantes, a não ser que o Senhor esteja sobremaneira irado. Nesses três profetas que eu citei, Moisés, Abacuque e Jeremias, eu começo a entender porque hoje, no alto dos meus 51 anos de idade, viajando o Brasil, porque eu nunca parei de pregar, são 32 anos pregando. Cheguei agora do exterior, nós fizemos 7 países em 23 dias. Alguns países eu tive que voltar 4 vezes. Há uma fome de Deus, há uma vontade, há uma sequidão espiritual como nunca antes visto. E eu sei que muitos não vão concordar comigo, porque olha a multidão que nós estamos aqui, olha as multidões que a gente ajunta. Mas eu sempre ouvi desde criança, e eu sempre reverbero isso: avivamento nunca foi quantidade, avivamento sempre foi qualidade. Vou falar de novo: avivamento não são milhares de pessoas. Se assim fosse, todo ano quando marchamos para Jesus em São Paulo, era para a gente trazer o céu para a terra. A última marcha que eu participei deu 3 milhões de pessoas, e eu corri para o hotel só para ouvir William Bonner na Rede Globo
ser obrigado a falar. Crentes colocam 3 milhões de pessoas marchando em São Paulo, só para eu lavar minha alma. E eu liguei, quando ele falou 3 milhões de pessoas marcham para Jesus, eu fui dar um glória a Deus. O Senhor puxou a minha orelha. Ele disse, poderia ser melhor. Eu falei, como assim, Senhor? Poderia ser melhor, poderia ser o William Bonner dizendo assim: 3 milhões de pessoas marcham para Jesus em São Paulo, vírgula, eles oram e um paralítico anda. 3 milhões marcham, vírgula, eles oram e um cego enxerga. Uma prostituta se converte. Alguém da Cracolândia é liberto instantaneamente. Mas não há. É apenas a UE Gospel. A gente pula, é lindo, é o nosso orgulho, é o nosso momento de festa. Mas não impacta, não move, não modifica, não assusta, não espanta. Ninguém se aproxima gritando: que quer isto dizer? Só quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando aqui. Era quase 120 crentes no dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lembra do texto? A Bíblia diz que enquanto isso acontecia, Jerusalém estava em festa. O judeu é barulhento por natureza. Se você ler o texto de Atos 2, você vai ver 14 nações representadas. Tinha judeus que vieram da Frígia, da Panfilha, de Cirene, do Egito, das Arábias. Tinha gente do mundo inteiro. Cerca de 3 a 4 milhões de judeus estavam naquela festa no Pentecostes. 4 milhões de judeus fazendo barulho, comprando, vendendo, cambiando. Some isso, barulho dos animais que eram vendidos para o sacrifício. Põe os vendedores, põe as pessoas que estavam cantando. 4 milhões de pessoas em efusão, barulho estridente. E no canto, quase 120 pessoas. O que são quase 120 perto de 4 milhões? Mas esses 120 fizeram um barulho tão diferente que Jerusalém parou para olhar aquele povo. E quando chegaram, viram eles meio estranhos e perguntaram: o que quer isto dizer? Estão bêbados esses homens a esta hora do dia? Aí o Pedro, que até dias atrás negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, medroso, salta no meio da multidão e grita: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e servas. E então virá o terrível e grande dia do Senhor, em que a lua se converterá em sangue e o sol se converterá em trevas. Pedro sacou um texto de dentro da sua alma e gritou, e milhares de pessoas se converteram. Avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Eu não sei, mas ultimamente eu acho que eu ando meio ranzinza demais. Eu acho que é o peso da barba branca. Eu não aguento mais pregar para crentes que não parecem crentes. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Já assistiram isso ou não? Mortos que caminham, zumbis espirituais. As pessoas vêm para a nossa reunião, vêm, jogam o seu corpo pesado na cadeira, cruzam a perna, colocam essa desgraça desse chiclete na boca e ficam olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, esperando que o pregador seja uma espécie de mandrake, um mágico, que ele pega uma varinha de condão, bate 3 vezes, diga abracadabra, e o céu abre, e cai fogo, e cai batismo com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui dentro, uma andorinha sozinha não faz verão. Aqui dentro não é somente um que tem que riscar o fósforo do Pentecoste. Tem que ter chama do Espírito aí, tem que ter chama do Espírito aí. Alguém aqui tem que fazer a oração de Moisés: eu rogo-te que me mostres a tua glória.
rogo-te que me mostres a sua glória. Por gentileza, deixe só o teclado, por favor, obrigado, que eu estou acostumado, meu ouvido está afinado com o dele, obrigado, viu? Eu fico imaginando o que te trouxe aqui essa noite. Foi de fato a adoração ao Senhor? Ou você queria uma noite de entretenimento? Você queria rever o velho Cirilo? A música dele é linda. Queria ver o velho pregador? Ah, já sei, você veio para ver o polêmico deputado. Tá tudo errado. O que nos atrai a este ambiente é uma presença invisível. É essa presença que nos motiva. E sem essa presença não vale a pena estar aqui. Se for para estar na presença dele, não ter a certeza de que ele está na casa, é melhor não estar. E é tão simples, é tão fácil. O Senhor é tão acessível. Basta pedir. Moisés gritou: eu rogo-te que me mostres a sua glória. Deus não fez senão quando Deus disse: eu te levo para o alto da montanha. O Senhor desenhou para ele como seria o encontro dele com o Senhor. O Senhor diz: eu te colocarei na fenda da rocha. Depois leia o texto. O Senhor diz para ele: eu te colocarei na fenda da rocha. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te pegar no meu colo. Porque você já tem 80 anos. E o lugar que eu vou te mostrar, você não vai conseguir subir, só uma criança, um adolescente. E como você já é um velhinho, eu vou te colocar, eu vou pegar você no meu colo, eu vou te colocar na fenda da rocha. E para você não morrer, você só vai ver as minhas costas, porque eu vou colocar minha mão no seu rosto. Olha como Deus desenha. Deus é acessível. Pastor, e por que eu não sinto nada estando aqui na igreja? Porque você só entrou dentro da igreja até agora. Entrar na igreja qualquer um entra. Eu quero que você entre no culto. Peguei pesado, vou de novo. Entrar na igreja qualquer um entra. Lá em São Paulo tem uma piada que se conta à torta e à direita. Por que o cachorro entrou na igreja? Alguém sabe? Ah, porque a porta estava aberta. É a piada que se conta. Se até cachorro entra na igreja, e você só por estar aqui acha que está fazendo muito. Na minha igreja, eu sou pastor de igreja. Tem crente que só Jesus na causa. Um dia desse eu estava num culto e chegou um rapaz e disse: seu pastor, o senhor está pegando muito pesado, o senhor bate demais. Falei: querido, a porta da rua é serventia da casa. Tem outras igrejas mais tranquilas aqui. Ele: não, mas o senhor tem que dar graças a Deus que a sua igreja está cheia. Eu disse: a minha igreja está cheia porque eu pego pesado assim, porque eu sou pastor de verdade. Não, mas o senhor podia ser mais leve, pastor. Eu falei: o que você está querendo, rapaz? Disse: o senhor tem que dar graças a Deus que as pessoas estão vindo na igreja. Só de estar aqui já é ótimo. Eu disse: não é ótimo. Se for para entrar aqui dentro e ficar apenas observando, se for para entrar aqui dentro e ficar apenas assistindo, se for para entrar aqui dentro como se estivesse assistindo um show, ou um comício, ou uma reunião do Lions Club, do Rotary Club, da maçonaria, é melhor não vir. Eu não venho aqui para rever amigos, embora fique feliz em vê-los. Entrar num culto como esse, entrar dentro de um quartel-general. Você não entendeu ainda. Todas as vezes que a igreja faz uma festa, a igreja traz soldados experientes do campo de batalha. Cirilo e eu temos cicatrizes nas costas. O pastor não nos trouxe aqui apenas para você nos ver. Ele nos trouxe aqui para a gente dar para você para te dar a fórmula de como é vencer o inimigo lá fora. O verdadeiro inimigo que está lá fora, ele não fica assustado quando ele te vê falando inglês. Ele não fica assustado quando te vê chegar com aquele carro importado, quando ele te vê cheio de dinheiro na carteira, porque a senhora é bonita, passou pelo Ivo Pitangui, deu uma esticada daqui e dali. Nada disso impressiona o diabo. O diabo verdadeiro, ele só recua quando ele encontra na frente dele um canela de fogo. O que é um canela de fogo, pastor? É um crente maluco. O que é um crente maluco? Um crente maluco é um caminhante de dois mundos. Parte dele caminha na terra, a outra parte dele caminha nas regiões celestiais. Com
com essa parte humana ele entra na igreja, mas com a parte espiritual ele acessa as regiões celestiais. Isso não é invenção minha. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Alguns crentes que estão só me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, só estão com o olho seco porque ainda não acessaram as regiões celestiais, não conseguiram sair de Rio Branco. Mas tem uns com a mão levantada, outros estão chorando, tem uns que de repente descolam do banco. Esses já chegaram nas regiões celestiais. O que é que essas pessoas querem? Elas querem ver a glória de Deus. Há mais de 30 anos em quase 100 países do mundo, em mais de 4.000 municípios do Brasil, eu entendi uma coisa: tudo se resume na presença de Deus. Não é a pregação eloquente, não é a música estridente, é a presença dele. Eu preguei agora no mês de abril, pastor, no maior evento missionário do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Completei esse ano 26 anos pregando naquela tribuna. E todos os anos eu faço o mesmo ritual. Eu vou lá para Camboriú 2 dias antes, me tranco no quarto e só saio do quarto na hora de pregar. E eu sempre fiz isso, mas esse ano foi diferente, porque eu me tranquei no quarto, fiquei 30 horas em oração, em louvores, somente eu e Deus. E eu buscando uma palavra, o céu sempre abria. Dessa vez não veio nada. Só que todas as outras vezes eu desesperei. Dessa vez foi: o Senhor não me deu nada novo, então seja o que Ele quiser. Cheguei no púlpito e saquei uma mensagem simples, talvez uma das mais simples que eu já preguei na vida. E quando eu terminei de pregar, o Roberto, que caminha comigo há 15 anos, ele falou: pai, de onde o senhor tirou aquela mensagem? Eu falei: você está doido? Você não presta atenção em mim não? Eu prego todo dia, prego essa mensagem todo dia. Não foi essa não. A minha esposa depois disse: meu amor, de onde você tirou aquela mensagem? Os meus amigos, crianças, no dia seguinte foram dar testemunho de batismo com o Espírito Santo. Crianças de 5, 7 anos. Jesus trouxe um renovo sobre o altar. E aí me perguntaram: o que foi que você fez? De onde você tirou a mensagem? Não foi a mensagem. Você está entendendo? Não foi nada novo. É porque eu tirei um tempo com Ele. Ele só queria ficar um tempo comigo, sabendo que eu precisava ficar um tempo com Ele. Fazia tempos que eu não ficava 30 horas com meu Senhor. 30 horas trancado num quarto, chorando. Teve horas que eu chorei tanto que eu fui e fiquei igual uma criança, no canto, agachado, segurando os joelhos, porque eu voltei na época em que eu era só um novo convertido. Eu tive experiências nessas 30 horas de oração que há muitos anos eu não tinha. Aí o Senhor falou comigo: você entendeu? Não tem a ver com você, tem a ver com a minha presença, tem a ver com a minha glória, tem a ver com a glória dEle, com o nome dEle, com a adoração a Ele. Você quer receber algo novo nessa noite? Eu não tenho esse novo para te dar, mas Ele tem. Eu não posso fazer, mas Ele pode. Ele pode fazer algo desse jeito. Por exemplo, levante a mão direita, chacoalhe ela para o céu comigo. Agarre o ombro de quem está do seu lado aí, com carinho e respeito. Agarre a pessoa, agarrou? Agarre, tem gente que nem para me obedecer presta ou raça ruim. Agarra o ombro da pessoa que está do seu lado, chacoalha ela até ela ficar irritada. Agora irrita ela. Não, com vontade, chacoalha ela com vontade. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele quer sacudir a sua fé, quer sacudir o seu ministério, quer sacudir o seu casamento, quer sacudir os seus filhos, quer sacudir a sua empresa. O Senhor quer sacudir a sua alma. O Senhor quer sacudir esta cidade. Ele quer mandar embora dessa cidade Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria. Não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, não tem governo estabelecido que possa roubar a presença dele da nossa vida. Agora, se você crê que a presença dele está aqui, se entregue, mas se entregue com vontade. Se jogue nos pés dele e peça o seu milagre, porque o milagre vai chegar.
Eu entendo Moisés. Ele viu o povo adorando bezerro. Na mente dele, é como se o ministério dele não tivesse sido confirmado. Então ele falou: Senhor, mostra a sua glória para mim de novo. Eu preciso desta afirmação. Eu preciso dessa experiência. Não é errado pedir. John Wesley, o grande avivalista, quando estava rejeitado por uma missão batista lá em Londres, ele fez uma inscrição para ser uma espécie de missionário. Ele queria ir para as Índias e não aceitaram ele, porque diziam que ele era muito expansivo. Ele se trancou no quarto com Deus e ele gritou tanto, mas tanto, que a rua toda ouviu. O irmão dele, Charles Wesley, se aproximou do quarto para tentar fazê-lo parar, dissuadi-lo, mas ninguém conseguia fazer aquele nanico parar. Ele orou tanto, mas tanto, que a casinha de madeira começou a sacudir, e ele começou a esmurrar a parede do quarto. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Olha o desafio: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Charles Wesley disse que escutou um barulho dentro do quarto. Quando abriu a porta, o irmão dele estava jogado no chão. E ele perguntou: John, o que aconteceu? Ele disse: eu estava esmurrando a parede e saiu um vento da parede, bateu no meu peito como uma mão e me jogou no chão. John Wesley levantou dali para fazer o maior movimento de avivamento do século. Deus levou esse homem pelo mundo. Só na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos da América, no estado de Massachusetts, ele levou cerca de 30 mil americanos para 6 meses de consagração no período da neve. Tem até hoje lá o santuário de John Wesley. John Wesley calçava o que no Brasil seria o número 33. Ele tinha menos de 1,5 metro de altura. A rainha da Inglaterra disse sobre ele: eu tenho mais medo desse homem ajoelhado orando do que o exército da França inteira de pé. Se algum dia você for em Londres, tem lá a igreja dele, tem a casa dele, é um museu dele. Vá lá conhecer. Eu conheci a história dos maiores avivalistas do mundo. Eu poderia citar aqui pelo menos uns 30. E todos eles, em algum momento da vida, em alguma circunstância, em alguma encruzilhada do seu ministério, eles tiveram um encontro com o sobrenatural. Todos eles, pastor, todos. Alguns já com ministério em andamento. Dwight Moody, quando Chicago foi incendiado, ele já era um grande pregador, era um orador de eloquência, era um homem gordo. Quando pegou fogo na cidade, o único prédio da rua que ficou em pé foi da igreja. E ao invés de ele ficar feliz, ele se trancou num quartinho da igreja e disse: Senhor, as pessoas vão vir aqui, vão falar que eu amaldiçoei a cidade e só a igreja ficou de pé e vão me matar. Senhor, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso experimentar a sua presença, eu preciso ter algo diferente. Ele disse que veio uma glória sobre ele dentro daquele quarto, que ele caiu no chão e ele rolou para debaixo da cama e ficou entalado na cama, porque ele era muito gordo. Ele disse que em certo momento ele falou: tira a sua presença, senão eu vou morrer. Ele se levantou dali para levar 1 milhão de almas aos pés da cruz. Ele conta que ele pregou os mesmos sermões depois desse dia, mas todo mundo que ouvia dizia: tem algo diferente. O que é que esses homens e mulheres conquistaram que nós não podemos conquistar? Talvez a prioridade, talvez essa entrega, essa devoção, talvez esse desejo, esse anelo, essa ansiedade, essa vontade de acreditar que Deus pode ser não apenas o Deus da congregação, mas o seu Deus pessoal, ser o seu Deus amigo. Porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Deus não quer que você o veja como um ser inacessível, que está a 10.000 quilômetros de distância de nós, cercado por serafins com 6 asas cada um, e impedindo você de chegar perto dele. Não, o véu do templo já foi rasgado. O véu do templo foi rasgado quando Jesus bradou na cruz: qualquer um que está aqui dentro hoje tem acesso ao Pai. Mas o Pai só vai se revelar se você pedir. Aquele que pede, recebe.
Quem bate, a porta se abre. Quem procura, acha. O que você quer de Deus? Será que nossos pedidos não estão muito tacanhos, pequenos? A gente vem para a igreja e nós buscamos um Deus que é dono do ouro e dono da prata apenas. Queremos que Ele resolva todos os nossos problemas financeiros. Ele pode resolver, mas não seria a gente diminuí-lo e colocar Ele numa dimensão muito pequena, na nossa esfera? Nós estamos igual os discípulos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus ressuscitou, marcou um encontro com eles. Ele está na frente deles dizendo: eu estou indo embora, vocês têm alguma pergunta para fazer? E olha o que eles perguntam: é nesse tempo que o Senhor vai livrar Israel da mão dos romanos? Perderam a chance de perguntar coisas grandes. Perderam a chance de perguntar como é a vida após morte, porque o Senhor esteve morto e ressuscitou. Quem foi que o Senhor anunciou o evangelho aos mortos? Como foi que o Senhor tirou aquela turma de lá? Eles poderiam ter feito perguntas estratosféricas, metafísicas, quânticas, mas olha o que eles perguntaram: é nesse período que o Senhor vai tirar a gente do jugo de Roma? Nós diminuímos Deus ao nosso tamanho. Nós chamamos Ele e falamos: Senhor, resolve o problema do meu casamento, como se Ele fosse um agente matrimonial. Ele pode resolver, mas eu acho que tem coisa maior do que isso. Ele pode curar a sua enfermidade. O nome dele é Jeová Rafá, é o Senhor que sara. Mas você já tem plano de saúde, você tem Unimed, você tem os melhores médicos, você tem acesso a eles. Será que esse momento em que estamos aqui nós não poderíamos gastá-lo de outra forma? Será que nós não poderíamos de fato fazer uma entrega, um pedido, um sonho, um desejo? Eu estou com o meu corpo arrepiado. A presença dele está aqui. Ele tem mais desejo do que você em te usar. O único problema é que Deus esbarra num dom que Ele nos deu, que é o tal do livre-arbítrio. Deus não pode pegar você pelo colarinho e falar: eu vou te usar. Deus não pode vir aqui e te dar um chacoalhão e dizer assim: ou eu me revelo para você, ou eu te expulso, ou eu te mato. Deus jamais fará isso, porque Ele é um cavalheiro. E o Espírito Santo estava te esperando em uma das portas. Qual delas você usou para entrar? Ele estava lá. Você passou por ele, ele como uma criança ansiosa, apertando as mãos, dizendo: quem sabe é hoje. Quem sabe ela volta. Quem sabe ele pede. Quem sabe ele me busca. Quem sabe aquele grupo volta a fazer um propósito. Quem sabe, quem sabe. Enquanto eu prego, ele está caminhando entre os castiçais. Tem brasas acesas, mas tem alguns castiçais que estão apagados. Tem alguns que têm fama de que vivem, mas estão mortos, como Apocalipse 3, verso 1. Tem alguns entre nós que estão meio vivos, meio mortos, como na parábola do bom samaritano. Alguém que saiu de Jerusalém a caminho de Jericó, foi apanhado por bandidos, assaltado, espancaram, deixaram ele à beira do caminho meio morto. O que é alguém meio morto, pastor? É alguém que está em estado de coma. Quem está em coma não é cego, mas mesmo com os olhos abertos não enxerga. Quem está em coma não é paralítico, mesmo não sendo paralítico as pernas não funcionam. Quem está em coma não teve derrame, mas os braços não respondem. Quem está em coma não é mudo, mas não sai som nenhum da boca. A única coisa que funciona em uma pessoa que está em coma, meio vivo, meio morta, são os ouvidos. E é por isso que temos que ter a palavra. E o Espírito Santo está guerreando com você aqui, porque Ele tem muito mais para você. Se você soubesse o que Ele tem para a sua vida. Se você soubesse como Deus ama o estado do Acre. Porque são nesses estados longínquos, distantes, onde tudo é mais difícil, que estão os maiores redutos de avivamento. Avivamentos profundos nunca vieram de grandes centros. Avivamento não vem de Jerusalém, ele começa lá em Nazaré. Avivamento vem de redutos que estão escondidos. Quem sabe aqui no nosso meio não estão hoje os maiores avivalistas da reta final. Vou falar de novo. Se você soubesse perto de quem você está sentado. Nem a pessoa que está do seu lado sabe o que Deus vai fazer na vida dela.
Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está lá trabalhando, porque é Ele quem convence. Eu não convenço você de nada, é Ele. E se Ele está falando no seu coração, se veio agora uma vontade de chorar, porque tem muita gente chorando, não é a minha voz, não é a melodia do Roberto, é a presença dEle. É Ele dizendo: tenho que preparar a igreja para o arrebatamento. Em todos os países por onde eu estive, o povo nativo dos países gritaram dizendo assim: manda brasileiros para cá. E eu falei: por quê? Porque vocês têm fogo. Eu preguei numa igreja na França há 2 semanas atrás. Tinha quase 15 nações lá dentro: búlgaros, húngaros, poloneses, italianos, franceses. Da África tinha 3 ou 4 países. As pessoas se reuniram em 200 pessoas dizendo: você pode nos ensinar sobre esse avivamento? Os meus DVDs chegaram em todos esses países. Alguém fez dublagem para o idioma deles. Essas pessoas carecem daquilo que nós temos de graça e não damos valor. Se você entendesse o que eu estou falando, não era para você estar mais na terra, era para estarmos todos nós nas regiões celestiais agora, desfrutando da doce e bendita presença do Espírito Santo. Pode parecer loucura, pode parecer uma coisa utópica, mas não é. Eu sinto que vai haver um avivamento, e esse avivamento vai explodir dentro do nosso país. Ou será que só eu percebo que o Brasil está debaixo de juízo? Será que só eu percebo que nesses últimos anos o Brasil tem sido sacudido? Quer seja na área moral, quer seja na área política, quer seja com as intempéries. Até ontem a gente falava: o Brasil é o melhor país do mundo para morar. Não tem tsunami, não tem tempestade. Olha o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. A gente não pode falar isso para as outras pessoas, porque eles não entendem. Até para falar temos que tomar cuidado. Mas quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Deus está chamando a nossa atenção. O Senhor está chamando a atenção do nosso país. O Senhor está dizendo: vocês detêm a chave do último grande, poderoso avivamento. Por quê, pastor? Por que o Senhor aposta nisso? Porque o sangue do brasileiro não é puro. O sangue do brasileiro é uma mistura de todas as raças do mundo. Aqui eu tenho sangue de europeu, tenho sangue de índio, tenho sangue de ameríndio, tenho sangue de portugueses. É só você olhar do seu lado e você vai ver cada um num tom de pele, cada um com uma textura de cabelo, cada um de um tamanho. O que é isso? A mistura do mundo. O mundo veio para cá e nos colonizou. O mundo espera, porque ele lançou o pão sobre as águas. Esse pão lançado sobre as águas agora precisa ir alimentá-los. Eu estava em Israel há 3 meses atrás, a convite de Benjamin Netanyahu, para uma reunião feita com alguns líderes mundiais, e ele implorava para nós levarmos a verdade do que está acontecendo lá. Quando eu saí da primeira reunião, eu chorei. Eu entendi que o povo hebreu começou a sentir na pele o que eles vão passar na batalha do grande Armagedon. A batalha do Armagedon, ela vai se envolver com todas as nações do mundo batendo em Israel, querendo a aniquilação deles. Israel começou a sentir isso. Em todas as universidades do Brasil, as esquerdas estão pedindo para que Israel seja extirpado da terra. Hoje, o seu presidente daqui do Brasil fez uma declaração horrível, falando que Israel continua matando o povo na Palestina, esquecendo que ontem acharam o corpo de um brasileiro que foi morto pelos terroristas do Hamas. O mundo apoia aquilo que não presta. O espírito do anticristo está aí. O mundo está por um fio para uma 3ª guerra mundial. Nós temos problema na Rússia com a Ucrânia. Nós temos agora problemas em Taiwan com a China. Nós temos o problema de Israel com o Hamas. O mundo está globalizado. O diabo clama por uma 3ª guerra mundial, porque se houver uma 3ª guerra mundial agora, com esses armamentos, essas armas de aniquilação em massa, milhões serão arrastados para o inferno sem conhecer Jesus. Jesus não vai permitir isso. Nós não vamos perder bilhões de almas. Antes disso acontecer, vai haver um avivamento. E esse avivamento passa por vermos a glória de Deus. Sem a glória de Deus, nós não vamos provocar nada. Eu vou profetizar que depois desta noite, aqui no Acre, alguns dos que estão aqui, quando andarem pelas ruas da cidade, não se assustem se a sua sombra levantar paralíticos.
Não se assuste. Se você ir para a faculdade, para a universidade ou para a escola e cumprimentar a sua amiga, o seu amigo, e ele ficar endemoniado, não se assuste. Se você entrar no seu trabalho amanhã e cantar um louvor e as pessoas começarem a chorar, não se assuste, porque a presença de Deus, a glória de Deus que pegou Moisés no monte, vai pegar vocês aqui também. Vai haver um avivamento em Rio Branco. Quem crê nisso, reage, pelo amor de Deus, reage. Sente mais um minutinho, eu já estou terminando. Clame. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Qual foi a última vez que você teve um sonho profético? Qual foi a última vez que você evangelizou uma alma? Qual foi a última vez que você teve orgulho de falar para alguém que você é crente? Qual foi a última vez que você passou uma madrugada com Deus? Qual foi a última vez que você acordou às 3 horas da manhã para orar? Qual foi a última vez que vocês, casais, que estão gastando fortunas com terapeutas, e não é errado, continue, mas poderiam resolver isso com seus joelhos dobrados na madrugada, pedindo auxílio para o psicólogo dos psicólogos, que é o Eterno? Qual foi a última vez que você contou para os seus filhos as suas experiências espirituais? Qual foi a última vez, jovem, que você teve acesso ao céu? Ou você é dessa turminha mais nova, que gosta de ouvir esses pregadorzinhos mais jovens, que gostam de falar descolados, e dizendo, não importa o que você fez no verão passado, você é querido. Até quando você vai ter uma vida rasa? Se você fosse um crente reformado ou de uma igreja tradicional, eu entenderia. Mas você é de uma igreja carismática. Uma igreja pentecostal ou neopentecostal, ela é dada ao carisma. Ela se move no sobrenatural. Ela se mistura com o céu enquanto está na terra. Eu, por exemplo, acredito que tem 2 multidões aqui nesta noite. Uma de gente e outra de anjos. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se cada crente veio acompanhado com um anjo, tem vocês aqui dentro, e acima do teto tem uma reunião de anjos lá em cima. Eu imagino anjos que não se viam há meses. O anjo, por exemplo, que cuida de mim, deve ter visto o anjo que cuida do pastor há dezenas de anos atrás. Eles estão se encontrando agora e perguntando, e aí, como é que você está? Estou bem. O que você está fazendo? Estou guardando o pastor da Igreja Batista do Bosque. E você? Eu sou o anjo que guarda o pastor Marco Feliciano. E como é que está? O meu anjo, coitado, deve estar cheio de esparadrapo, cheio de conserto. Do pastor também deve estar, porque todo pastor sofre igual sovaco de aleijado, né? Opa, não pode falar mais isso que dá processo. O pastor sofre igual axilas de portadores de necessidades especiais. Pronto, melhorou. Nós temos que acreditar que nós nos movemos pela presença do Eterno. E não vale a pena estar aqui se a gente não sentir que Ele está na casa. Eu preciso ver a glória de Deus em você. De vez em quando eu grito, eu entro no quarto, eu subo o monte e falo, Senhor, a minha botija está esvaziando, me enche aqui. E eu esqueço os títulos, eu esqueço os livros que eu escrevi, eu esqueço o cargo de deputado, e eu me entrego na presença dele, me jogo no chão. Eu ainda rolo no meio do mato, saio de lá cheio de terra. Chego em casa, minhas filhas falam, o que foi, pai? Eu falei, estava brigando com Deus. Mas como assim, pastor? O senhor é um homem moderno. É possível ser moderno, a gente só não pode ser mundano. Você pode ser um crente para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode ser uma menina linda, um rapaz perfeito, mas aqui dentro, por favor, fecha o guarda-chuva e deixa cair sobre você essa presença magnífica, porque ela é real. Deixa Deus te pegar no colo nessa noite. O Senhor tomou Moisés nos braços e colocou ele na fenda da rocha.
Faça algo que você nunca fez com Deus, e você verá Deus fazer algo por você, algo que Ele nunca fez. Lembra da ilha que eu falei? A ilha de Martha's Vineyard. Tem uma história lá que é contada com muito orgulho pelos americanos, que há cerca de 90 anos atrás, quase 90 anos atrás, quando ainda havia ensino religioso nas escolas americanas, uma professora levou um grupo de estudantes para a ilha. Saíram do continente, foram para a ilha, e lá na ilha ela mostrou a casa de John Wesley, mostrou o centro de adoração dele, e contou a história do velho Wesley, o que ele fez, quantas almas ele levou para Jesus. E aí a professora fez questão de levar as crianças no quarto onde John Wesley dormia. E a professora levou as crianças no quarto, ela mostrou a cama e disse: John Wesley dormia do lado de lá da cama. E uma criança falou: como a senhora sabe? Ela fez de propósito, ela disse: venham aqui do lado de cada cama. E chegaram do lado de cada cama. Na madeira tinha 2 buracos redondos, feitos pelo joelho de John Wesley. As crianças falaram: o que é isso, professora? Ela dizia: ele vencia as batalhas dele aqui. Ele orava de 10 a 12 horas ajoelhado por dia. Ai meu Deus, 12 horas ajoelhado falando com Deus. E a professora disse: Jesus está procurando um novo Wesley. Saíram as crianças para o piquenique. Terminou o piquenique, entraram no ônibus, foram fazer a contagem. Faltou um menino, William era o nome dele. As monitoras correram para a ilha. A professora disse: só se foi na casa. Chegaram na casa de John Wesley. Ela foi no basement, foi no sótão, olhou os cômodos. Ela chegou a abrir a porta do quarto. Quando ela foi fechar, ela ouviu um gemido. E ela abriu a porta, mas ela não viu nada. Ela ouviu um gemido do outro lado da cama. Ela foi atrás da cama, tinha um menino, William. Ele colocou um joelhinho num buraco e o outro joelhinho no outro. E ele ficou numa posição tão desconfortável que ele ficou inclinado. Ele era muito pequeno, por isso que ela não viu ele atrás da cama. E ela ficou ouvindo a oração dele, ele chorando. 8 anos. Papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. O mundo perdeu o William tem 2 ou 3 anos. O William recebeu um apelido: Billy Graham. Se Deus ouviu a oração de uma criança, por que Ele não pode te ouvir hoje? Há 6 meses atrás, o mundo inteiro, Cirilo, parou para olhar o estado do Kentucky. Uma universidade. Vocês acompanharam aqui? Avivamento numa universidade. Eu parei para estudar aquele avivamento e eu dei tanta risada. Foi um avivamento em uma capela, não foi em uma igreja. Uma igreja, ela tem denominação. A capela de uma faculdade é usada por qualquer aluno de qualquer seita religiosa, ou até para quem não é religioso, mas quer fazer os seus trabalhos de esoterismo. Basta ir fazer um agendamento. É uma universidade americana, um dos países mais progressistas do mundo. Você sabe como é o recreio de uma universidade? As tribos saem para o recreio. A tribo da pornografia vai para um canto, a tribo das drogas vai para o outro canto, a tribo do sexo livre vai para o outro canto. As tribos se dividem. É um antro. As universidades americanas são um antro, porque lá vale tudo e um pouco mais. É como se fosse a USP de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado esses dias a quebradeira que deram lá. Meninos e meninas fora desse mundo, a cabeça alienada. No meio de uma universidade, 5 meninos, na hora do recreio, resolveram ir para a capela. Não tinha ninguém. Falaram com o diretor e entraram na capela. Não tinha ninguém com a viola. Não tinha um ministro de louvor. Não tinha um pregador. Jovens, 5 jovens, numa universidade com milhares de alunos. Eles começaram a cantar. Começaram a cantar um louvor. O que era para ser 5 minutos foi 10, meia hora, 1 hora, 2 horas,
não conseguiram voltar para a classe. Aí os outros alunos começaram a vir para ver, curiosos. A princípio disseram que eles tiveram crise de riso. Riram. Daqui a pouco foram atingidos por algo lá de dentro. E começaram a entrar lá dentro também e a chorar. As tribos da pornografia, as tribos das drogas, do sexo livre, entraram e começaram a cantar, cantar, cantar. Foi um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Amigos meus saíram do Brasil para ir lá, ficaram horas na fila para entrar. Entraram, ficaram 5 minutos e saíram. Eu disse: e aí? Disse: tem algo lá dentro. O que? Não sei. A gente põe um pé lá dentro, começa a dar vontade de chorar. O corpo da gente vai desabando. Não teve uma cura, não teve um batismo com o Espírito Santo, só tinha presença. Eu fiquei imaginando: Senhor, o que o Senhor fez? Deus cuidando de 7 bilhões de seres humanos, a maioria, todo mundo perdido, os cristãos tudo dividido, aquela loucura de mundo subindo, uma carniça para o céu, porque o mundo jaz o maligno, só fedor, só cheiro de milhões de crianças abortadas, cheiro de violência, cheiro de divórcio, cheiro de tudo que não presta. E de repente um fiozinho de perfume, e Deus detecta. Eu senti o perfume, está vindo ali, Estados Unidos, está vindo de uma universidade. Quando Deus viu 5 meninos orando no meio de milhares que não queriam orar, o Senhor disse: cerque aquele lugar, uma redoma, foco de avivamento. Foco de avivamento. Meu corpo subiu um arrepio pelo alto da coluna aqui. Será que Deus não quer transformar este santuário num foco de avivamento? Vocês estão preparados para começar a receber caravanas do Brasil inteiro? Não são pessoas da igreja de vocês que já existe há mais de 60 anos, vocês têm muitas congregações. Eu estou falando de caravanas que vão ouvir falar do que está acontecendo aqui. E quando alguém falar que é no estado do Acre, um lugar onde só tem um voo diário para chegar, o povo vai querer ver. E quando pararem os ônibus aqui na frente, os carros, falarem: é aqui que tem o foco de avivamento. Vocês, a criança, abrace esse povo, ore com eles, e que esta chama que Deus quer acender aqui incendeie o Brasil inteiro. Eu falo o que já disse e repito com autoridade: vai haver um avivamento. Rogo-te que me mostres a tua glória. Você tem coragem de pedir isso a Deus? O único problema é que a glória de Deus, ela é incompatível com a carcaça humana. Ninguém suporta a glória de Deus. É por isso que Deus não dá a glória dele para ninguém. E deixa você experimentar, e quando você acha que vai ser arrebatado, Ele tira. Porque é um êxtase, é um frenesi. Não há palavras na terra que possa explicar o que é isso. Mas eu sou testemunha viva de que isso existe. Vou encerrar contando o meu testemunho. Raramente eu conto meu testemunho, mas hoje eu senti. Eu sou de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo e moro na cidade até hoje. Eu acredito que eu sou o único pregador do mundo que, para ficar conhecido no mundo, não teve que sair da sua própria cidade. Eu ainda moro lá. E eu sou membro da Assembleia de Deus. E a igreja onde eu nasci era uma igreja, tinha 400 crentes. Eu era diácono, tinha 19 anos. E eu me lembro que a nossa igreja passou por um tumulto de escândalos. Foi uma série de escândalos por 2 meses, que culminou com quase o fechamento da igreja. Eu me lembro que num culto nós estávamos em 20 pessoas. Cidade pequena, uma igreja com 400 pessoas é uma igreja boa. Ficamos com 20. Tivemos problemas morais. A cidade tinha um maníaco sexual
que abordava as mulheres de madrugada quando iam para o trabalho, era um exibicionista. Quando prenderam, era o guitarrista da nossa igreja, que dava um trabalho para a gente que só Deus na casa, só tínhamos ele de músico. Minha cidade só tem uma empresa grande, que é uma metalúrgica, e lá trabalhava 30% dos membros da igreja. E dentro dessa empresa, a polícia entra e prende um rapaz que abusava sexualmente da filha, desde que ela tinha 8 anos de idade, e era membro da nossa igreja. Tudo de uma vez. Teve mais 2 escândalos que eu não tenho nem coragem de dizer, porque é coisa mais baixa do que tudo isso. O pastor da igreja foi arrancado. E aí chegou um pastor do Nordeste, pastor Valdivino, e ele marcou uma reunião com os obreiros. Eu era diácono nessa época. Estávamos lá, uns 10 homens. E ele falou: olha, eu estou cansado, vim do Nordeste, eu quero saber como é que está a igreja. Contamos a história. Ele falou: pois bem, Deus vai trazer um avivamento. Aí ele falou assim: quem é o pregador de vocês aqui? Aí apontaram para mim, disse: é o Feliciano. Ele disse: você pode pregar hoje à noite, filho? Eu falei: não. Por que não? Eu disse: porque está difícil pregar aqui, pastor. Eu estou quase para ir embora da cidade, está dando vergonha. Nossa igreja está vazia, escândalos. Esse homem ficou em pé, ele deu um tapa na mesa, apontou o dedo para mim, ele usou uma linguagem que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele falou assim para mim: você é um homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Até hoje eu não entendi o que ele quis dizer. Eu sei que eu me senti ofendido. Eu falei: eu sou um homem de Deus. Ele falou: então prova, prega hoje de noite. Eu disse: eu vou pregar. Ele disse: eu vou ver. 2 baixinhos, só Deus na causa. Eu fui para minha casa naquele dia, era umas 5:30 da tarde. Eu morava numa casinha de 3 cômodos, era recém-casado. E eu falei para minha esposa: fique no quarto, porque eu vou orar aqui até a hora do culto, porque eu preciso que Deus me visite hoje. Falei para ela: o pastor mandou eu pregar e eu estou com medo. Eu nunca senti medo de pregar, mas hoje eu estou com medo. Aí eu coloquei um toca-fita desse tamanho que a gente tinha, coloquei Vitorino Silva cantando. Tem uma assembleiana aí perdida. Vitorino Silva. Esses eram os louvores de adoração que a gente tinha. Não tinha Cirilo na época ainda, né? Era muito lá atrás. E aí, com o som do pastor Vitorino cantando, eu dobrei meu joelho, encostei meu cotovelo no assento do sofá, minha testa no encosto do sofá, e fiz uma oração sincera. Eu falei: Deus, eu nunca subi sozinho no púlpito da nossa igreja, mas hoje eu preciso de uma experiência, eu preciso de uma certeza, eu preciso que a sua glória venha comigo. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá veio um vento quente, como uma mão que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí para trás na sala e eu não conseguia mais abrir os olhos. É como se tivesse uma luz muito forte dentro da sala. As pálpebras estavam ficando vermelhas e meu corpo começou a tremer. E eu falei: Jesus, que é isso? Eu fiquei com medo. Eu falei: Deus, não me mata, não me mata. Eu me encolhi, eu falei: Deus, não me mata. E aí a voz do Senhor falou comigo: não é a morte, é a minha presença. Hoje eu estou te dando um ministério de fogo para as nações. Onde você não conseguir chegar, a sua história vai chegar na frente. E eu vou levantar um exército através da sua vida. Tudo isso para mim não tinha passado mais do que 10 minutos. Quando terminou esse momento, essa epifania, essa luz sumiu da sala e eu consegui abrir os olhos. Eu fui ficar em pé, eu caí no chão por 2 vezes, não tinha força. Sentei no sofá, olhei para o relógio, tinha passado quase 1 hora. Aí eu entrei no quarto. Aí a minha esposa conta a história, porque daqui em diante só ela viu. Ela disse que eu entrei e falei para ela: se prepare que nós vamos para o culto. E ela falou que eu parei de falar com ele e comecei a orar em línguas. Ela disse que eu me troquei falando em línguas. Fui para o carro, eu tinha uma brasilinha velha, esperei ela dentro do carro falando em línguas. Ela disse que eu fui dirigindo falando em línguas. Eu não me lembro nada disso. Ela disse que eu cheguei na porta da igreja como fiel diácono na Assembleia de Deus. Fiquei do lado de fora da porta da igreja esperando os irmãos. Ela disse que ela entrou lá de dentro, ela ficava me olhando. Ela disse que em certo momento eu estendi a mão e fiquei abraçado com alguém. Os irmãos dão testemunho que me viram eu abraçado, como se eu estivesse falando com alguém, mas eu não me lembro nada disso. E eu não parava de orar em línguas.
Eu só me lembro quando o pastor me chamou o meu nome no púlpito. Ele disse: vamos ouvir o diácono Feliciano pregar. Foi daí em diante eu me recordo. Eu saindo dali, meio zonzo, subi ao púlpito. A igreja, para minha surpresa, ficou cheia naquele dia. Acho que a notícia esparramou, o povo queria conhecer o novo pastor da igreja. E eu abri a Bíblia em João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como todos estavam de pé, porque a cultura, as pessoas querem de pé em leitura da palavra na Assembleia de Deus. Quando eu fechei a Bíblia, fechei o olho e comecei a orar em línguas, fui tomado pelo Senhor. Quando eu abri o olho, as pessoas estavam caídas dentro da igreja. Caíram mais de 300 pessoas no chão. Ninguém soprou, ninguém jogou paletó, não teve nada disso. Foi um mover de Deus dentro da igreja. As pessoas começaram a rolar debaixo dos bancos, começaram a vomitar a enfermidade. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo crianças. Isso era umas 8 horas da noite. O culto acabou quase 3 horas da manhã. O pastor, assustado com tudo aquilo, que nem ele nunca tinha visto. Gente, quarta-feira que vem o culto é lá no outro bairro, na vila, e o Marco Feliciano vai estar pregando de novo. E eu fui. Quarta-feira a igreja entupiu de gente na rua, o povo colocou cadeira no meio da rua. A notícia esparramou, a cidade pequena. E eu falei: vamos ver se funciona de novo. João 3:8. Eu terminei de ler, fechei o olho e esperei. Daqui a pouco um zumbido. Quando eu abri meu olho, as pessoas caindo pelo chão, caindo no meio da rua. Foi um avivamento na nossa cidade. Um avivamento que tomou proporções assim fantásticas. As cidades vizinhas começaram a me chamar para pregar. As cidades ao redor, outros estados. E ali nasceu esse ministério que Jesus me deu. Agora, segure. Agora vem a parte triste. Eu sou assembleiano. Quando o ministério da minha igreja descobriu isso, mandaram me chamar. Pastor presidente de Ribeirão Preto. Uma reunião com 200 pastores. Me sabatinaram. Ficaram me perguntando o que é que acontecia, por que é que acontecia, o que é que eu sentia. Depois de 1 hora explicando, eles chegaram à seguinte conclusão: isso é demônio. E me fizeram rejeitar aquilo. Eu era menino, não tinha cultura bíblica ainda. Em respeito aos meus pais, eu fiz uma oração pedindo a Deus que retirasse aquilo. E eu nunca mais experimentei aquilo. Até hoje eu choro pedindo a Deus que, se for possível, que Ele retire, apague as palavras que eu falei, porque elas foram sustentadas e sancionadas em oração por um clero de 200 pastores. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia fazer alguma coisa para aqueles pastores, eles caírem no chão, para eles terem uma experiência. Porque depois de muito tempo ficam enferrujados, ficam sentados nos púlpitos das igrejas como se fosse apenas alguém cumprindo uma tabela, cumprindo um horário, um serviço, pronto, sentados com uma cara feia, não tem atitude para nada. O Senhor procura aqueles que o buscam. Se alguém nesta noite aqui dentro estiver como Moisés, depois de uma decepção, dizendo: Senhor, estou em dúvida, eu rogo-te que me mostres a sua glória. Eu creio que Deus vai fazer uma mudança no seu coração e na sua vida. Você acredita nisso? Incline a sua cabeça. Senhor, atrás de mim tem uma placa escrito: incendeia. Eu estou numa conferência, Senhor, que tem por nome Céus Abertos. Senhor, se há verdade no que eu estou falando, se houver algum Moisés entre nós cansado, se tiver alguém, Senhor, que já viu o Santo dos Santos pelo lado de dentro e passou uma temporada fora,
Se tem aqui alguém, Senhor, que já subiu um monte para orar, que já ouviu a sua voz, que já teve sonhos proféticos, e essa turma há muito tempo não te vê, não sente a sua presença, eu desafio, Senhor, eu desafio o Santo Espírito com muita humildade. É um desafio santo. Percorre a nave deste santuário, e se houver alguém que tem coragem, Senhor, que ele peça, que esta pessoa comece a gritar, se for preciso: rogo-te que me mostres a sua glória. Da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a sede, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz viver, Moisés, suba em meu lugar.
Senhor, a sua igreja está de pé e centenas estão ajoelhados, alguns estão vencidos, estão deitados no chão. Todos querem ver a sua glória. Senhor, transforma esta igreja num oceano nesta hora. Faz os seus filhos navegarem de novo, como os nossos velhos pais navegaram. Abre o céu, Senhor. Faz com que alguns que estão aqui dentro vejam o céu pelo lado de dentro. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados agora. Senhor, eu queria ouvir um coral de línguas aqui dentro. E aqueles que nunca falaram em línguas estranhas, Senhor, por misericórdia, batiza com o Espírito Santo agora. Agora, 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 agora. Incendeia a igreja, meu Pai. Arrebata os crentes, Senhor. Dá dom de profecia. Libera os dons do Espírito Santo. Aviva, 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 aviva. Vem como em Pentecoste. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aviva, aviva, batiza com o Espírito Santo. Mostra a sua glória, mostra a sua glória, mostra a sua glória, mostra. Mostra a sua glória. Espírito, Espírito, me amacando, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Para encerrar, os que estão ajoelhados, fiquem de pé, por favor, se você conseguir. E os que estão de pé, levante a mão direita para o céu aberta comigo assim. Feche os olhos e diga em nome de Jesus. Poucas vozes para tanta gente. Diga em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, minha família, meu ministério, a minha igreja, o meu estado, que roubaram os dons, a presença, a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima, para se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Só tome cuidado para não pisar em alguém que está caído aí no chão, deitado.
Depois que você jogar no chão e pisar em cima, você precisa abraçar duas pessoas, porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra, é ligado no céu. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida até dezembro desse ano. 2,5, esse ministério da Igreja Batista do Bosque vai crescer a 100 por 1. 2,75, Rio Branco será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Eu não sou daqui da casa. Abrace duas pessoas E com ele eu irei. Eu não sou daqui da casa. Ele vem me buscar. E com ele eu irei. Breve Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Canta! Mas a igreja, esta é a igreja do arrebatamento. Num piscar de olhos acontecerá. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Chame por ele, cante. Cadê a voz da igreja? O Messias, ele vem me buscar. Mais uma vez. Yeshua, Yeshua, Messias aguardado, ele vem me buscar. Bem forte para encerrar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. breve Jesus no céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Canta! Será num piscar de olhos. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Para terminar, isso aqui é um recado para o inferno. Sai da frente, Satanás!